Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. E aí, como que vocês estão hoje, quarta-feira? Quase 8 horas da noite já. Estão cansados? Eu queria ler com vocês Salmos 27, versículo 14. Que diz assim: para você que está cansado, desanimado, fala assim, ó: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus, Ele é a razão da nossa esperança. Se hoje nós estamos cansados, Ele é a razão da nossa esperança. Se hoje nós estamos desanimados, angustiados, seja o sentimento que for, Ele é a razão da nossa esperança. Confia nele e Ele te fortalecerá. Aproveitem este culto para falar para Ele tudo aquilo que vocês estão sentindo, para desabafar com Ele, com seu Pai. Adorem a Ele de todo o seu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé? Amém? Adore ao Senhor. Nós queremos, Senhor, o Teu nome engrandecer nesta noite e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fará, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti, Espírito Santo. Pedimos, vem sobre este lugar, vem sobre nós. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adora ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Feche os teus olhos. Comece a agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, porque até aqui o Senhor tem te ajudado, até aqui o Senhor tem te sustentado, até aqui o Senhor tem olhado pela sua vida, pela sua família. Agradeça ao Senhor nesta noite pela sua vida, pelo seu emprego, pela sua casa, pela sua família, por aquilo que Deus tem colocado diante de nós, pelos anjos que o Senhor dispôs a estarem conosco, a nos guardar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga comigo: queremos o teu nome engrandecer. Diga isso para Jesus. E por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ao que estás sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a honra e a glória e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diga ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvor. E na presença dos deuses a ti cantarei louvor. E ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Continue adorando ao Senhor. A ti, Senhor, seja todo louvor. A ti, Senhor, seja toda honra. A ti, Senhor, seja toda glória. Receba, Jesus, receba a nossa adoração. Te damos todo louvor. Receba, Senhor. Adore a Ele, sinta fluir o som do céu. Aleluia, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde eu encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, diga isso a Ele, diga isso a eles. Jesus, apresente as suas mãos, apresente o seu corpo. Eis-me aqui, Como um sacrifício agradável a Deus. eis-me aqui, Jesus, meu Senhor, meu amor. eis-me aqui, Razão da minha existência, eu te amo, Jesus. Jesus, eis-me aqui, Nós te amamos, Senhor. eis-me aqui, Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus. Jesus. Você já disse que ama Ele hoje? Você já disse palavras lindas ao Senhor Eis-me hoje? aqui, Ao Espírito Santo? Para encerrar, Jesus, eu entrego a minha vida Jesus, ao teu senhorio. eis-me aqui, Faça a tua vontade em nós, Senhor. eis-me aqui, Jesus, O nome maravilhoso. eis-me aqui, Acima de todo nome, acima de tudo. Jesus, seu nome é lindo, Senhor. Eis-me aqui. Louvado seja Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, Majestade Santa. Louvado seja o seu nome. Adore ao Senhor. Continue conectado com o Senhor. Agora a palavra do Senhor vai vir para achar morada em nosso coração. O nosso ministrante está. Pode vir, Bruno. Se
você tiver algum dízimo, alguma oferta, depois você coloca no gasofilazo. Mas continue com o seu coração aberto, porque grandes coisas o Senhor vai falar ao nosso coração ainda essa noite. Amém? Aleluia. Amém? Quantos aqui acreditam que Jesus existe? Quantos creem em Deus? Quantos aqui acreditam que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã? Hoje, para fazer a ministração, a gente vai ler sobre alguns milagres de Jesus, mas a gente vai ver formas diferentes que pessoas conheceram a Jesus também. Queria que você fechasse seus olhos agora. Vou fazer uma oração para a gente iniciar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estou aqui, um servo, pecador. Eu peço que o Senhor use a minha vida, use a minha boca, que eu não tenho nada a oferecer, Senhor. Mas o Senhor sabe tudo que o Senhor quer transmitir a essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, seja o principal convidado aqui neste lugar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? E para iniciar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em João 5, do 1 ao 15. João 5, do 1 ao 15. Eu acho que muitos já escutaram essa história, já leram sobre isso. E lá em João diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é te lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olha, que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia lhe curado. Amém? Acho que todos já ouviram essa história, e eu não sei se vocês notaram, mas esse homem paralítico estava ali há 38 anos, e eu acho que ele já estava meio até sem esperança de que um dia ele pudesse ser curado, porque na hora que Jesus faz a primeira pergunta para ele: você quer ser curado? Ele falou: Senhor, não dá. Não tem ninguém para me jogar na água quando a água é agitada, não tem ninguém para me levar até lá.
na Bíblia diz que ali tinha muitas pessoas, pela mesma preocupação, pelo mesmo foco. Todos queriam ser mergulhados lá na hora que a água agitasse, porque descia um anjo e curava imediatamente. Essas pessoas tinham fé de que se elas caíssem na água, elas seriam curadas. E o interessante é que o homem não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, ele apenas acreditava que se ele fosse na água, o anjo veria e curaria ele. O que eu quero dizer com isso? Na vida cristã, tem pessoas que vêm de várias formas para a igreja. Tem pessoas que vêm sem conhecer. Tem pessoas porque viu um milagre. Vem pessoas porque ela é testemunha de um milagre, mesmo sem conhecer Jesus. E quando tem o primeiro impacto, que é Jesus curando, essa pessoa se vê uma pessoa transformada. Já em outras áreas não. Tem pessoas que vêm na igreja por vir, e quando chega aqui tem um encontro com Jesus, e também tem a vida transformada. Tem outras pessoas que não acreditam em Deus, e até para debater contra a palavra, decide ler, e quando vai ler, é impactado pela presença de Deus. Tem pessoas que vêm à igreja por convite de um amigo, e quando chega aqui, é ministrado e tem a vida transformada. No caso desse homem, ele estava 38 anos ali, esperando a cura de uma forma que já estavam acostumados a ouvir que acontecesse a cura, entrando no tanque quando a água fosse agitada. Mas nunca esperava que ia vir o Messias, ia chegar até ele, ia ter compaixão dele e ia curá-lo. E o que mais chama a atenção é que esse homem estava ali esperando, e Jesus fala: você quer ser curado? Ele nem respondeu o que Jesus tinha perguntado, porque Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele só respondeu: Senhor, não dá, não tem ninguém que me leve até lá. Mas o mais interessante é que ele não responde o que Jesus perguntou, mas na hora que Jesus fala assim: levanta, toma o teu leito e anda. Esse homem se viu curado, levantou, tomou o seu leito e mais do que depressa saiu andando. E os judeus até perguntaram: mas por que você está carregando o seu leito? Hoje é sábado. Você acha que o homem se importava? Depois de 38 anos sofrendo de paralisia, não podendo andar, você acha que ele estava preocupado? Quando Deus tem um encontro com a gente, a nossa vida é transformada, e a gente passa a não ligar mais porque as outras pessoas dizem. Olha a mulher de Samaria. A mulher ia todo dia buscar água num horário que ninguém ia, porque ela não queria ter o contato de ninguém, porque as pessoas o julgavam, o tratavam mal, imagino. E Jesus, não sei se a palavra certa é essa, decidiu passar por lá, porque ele já tinha uma convicção de que ele queria ter um encontro com aquela mulher. E Jesus, ao chegar no poço, veio e começa a questionar aquela mulher. Você acha que ele precisava de respostas dela do que ele estava perguntando? Não, ele já sabia de toda a vida dela. E aquela mulher, naquele bate-papo com Jesus, quando Jesus se revela para ela, imediatamente ela tem a vida transformada. Qual que é o maior impacto que teve aquela mulher? O que ela mais queria fazer? Ela queria que as pessoas conhecessem, que as pessoas vissem o que aquele homem tinha feito. Quando ela teve a vida transformada, ela queria que as outras pessoas tivessem a vida transformada. E eu acredito que aquele paralítico não teve a
a mesma empolgação. Vocês conseguem imaginar 38 anos sem andar e do nada você pode correr? Vocês conseguem imaginar o tamanho do nosso Deus? E eu já falei isso na outra ministração. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus daquele tempo que curava o paralítico, é o mesmo Deus de hoje. Jesus, a caminho de Jericó, não tinha o cego à beira do caminho também? A situação do cego já foi um pouco diferente, porque eu acredito que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porque ele era cego e Jesus vem vindo e aquela multidão fazendo barulho e o cego lá à beira do caminho pergunta: mas ei, quem que está passando? Ah, é Jesus. É Jesus de Nazaré. Jesus. Aquele homem cego ficava ali à beira do caminho pedindo esmolas. E o povo dava esmola para ele, para que ele não incomodasse. Mas quando ele ouve que é Jesus, ele fala: o rei está passando. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo pedindo para ele ficar quieto. Ei, quando você está cheio de vontade da presença de Deus, quando você está querendo ter um encontro com Deus, o inimigo fica furioso. E tudo que o inimigo tenta fazer é abafar a sua voz. Sabe para quê? Para que a sua voz não chegue aos céus, para que o milagre não aconteça. Mas ele não estava preocupado, porque ele ouviu que era Jesus, e Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, depois de curar ele, disse a seguinte palavra, a seguinte frase: volte, o que você quer? Eu quero ver. Então veja, a sua fé te curou. Aquele homem nunca tinha tido um encontro com Jesus. Ele só tinha ouvido falar do que Jesus fazia. Jesus já devia ter curado outras pessoas. E chegou boatos até ele. Só no ouvir falar de Jesus, ele acreditava que a única coisa que podia fazer ele voltar a ver era Jesus. E Jesus cura aquele homem e tem a sua vida transformada. Essa é uma outra forma de pessoas que chegam até Jesus, pessoas que conhecem o reino dos céus. Aí você pergunta: mas poxa, Bruno, o que eu faço para ter tanta fé assim? É um ato tão simples e que a gente tenta dificultar. Se você quer ter mais de uma coisa, você quer saber mais de uma coisa, o que você precisa fazer? É estudar. E se você quer ter mais fé em Deus, você precisa conhecer mais dele. E quanto mais você conhece dele, você conhece mais do poder dele. E quanto você mais conhece do poder dele, mais a sua fé é fortalecida. Eu não sei se eu já falei isso em alguma ministração. Sabe, tem dias na nossa vida cristã que a gente está muito caído, muito para baixo. A gente se sente muito distante de Deus. E eu confesso para vocês que nas últimas semanas eu estava me sentindo desse jeito. Mas teve uma época, teve uns dias, cara, sabe quando você sente que Deus está falando com você, que você sente que você está próximo de Deus? E eu cheguei no estacionamento, aí eu vi uma menina voltando para o carro, vi um menino vindo para cá, visitante, cumprimentei, e quando chegou aqui dentro, pessoas vieram me falar: ó, aquele menino, ele veio para conhecer a igreja, mas a namorada dele não quis nem entrar na igreja, voltou lá para o estacionamento. E aquilo mexeu comigo, e eu fui e falei para Maria: Maria, tem uma pessoa lá dentro do estacionamento que ela não quis vir assistir o culto e o namorado dela está aqui dentro. Aí a Maria falou assim: a gente vai orar,
Mas às vezes Deus está permitindo que ela fique lá no estacionamento para que ela não venha atrapalhar o menino de receber a palavra. Na hora eu até concordei, e depois eu falei assim: não, Senhor, não pode ser. Ela precisa ouvir a palavra também. E eu fiquei inquieto. Comecei a ficar andando ali atrás. E Senhor, em nome de Jesus, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer mais. Pai, traga essa menina para assistir o culto. E eu nem sabia que era aquela menina que tinha passado por mim. E eu comecei a orar ali no fundo. E eu estava com tanta fé que cara, eu saía lá fora, eu saía no portão, eu vim aqui e eu falava: Senhor, eu sei que para ela vir aqui, alguém precisa abrir o portão, alguém precisa ir lá com o controle e abrir o portão. Mas Senhor, eu também creio que não precisa de ninguém fazer isso. Eu creio que o Senhor pode catar e abrir aquele portão lá agora e aquela menina entrar. E eu persisti: Senhor, traga aquela menina, traga aquela menina. Fui lá no portão, falei: Senhor, em nome de Jesus, ela está aqui dentro. Traz ela para conhecer a tua palavra. Traz ela para te conhecer. Eu acredito que o Senhor pode abrir o portão, dá ordem aos seus anjos, mas abre esse portão para que ela possa entrar no culto. E não aconteceu. Mas aquilo me fortaleceu. Por isso eu deixei de acreditar em Deus. Se tem dias que me mexe muito, é quando eu vejo o Isaac fazendo alguma coisa para o Senhor. E em casa eu sou o último a dormir. Gente, eu não estou falando para querer me achar. Eu sou o último a dormir porque tem coisas que eu não consigo fazer. Não consigo ir dormir sem fazer. Sabe, parece tique. E uma delas é orar pelo Isaac e pela Alice. E escovar o dente, que eu acho que é o normal de todo mundo. E sem essas coisas eu não consigo fazer. Eu não consigo ir dormir. Eu posso até deitar na cama, mas eu não consigo dormir se eu não for lá no quarto e orar. E eu sempre oro para o Isaac ter sabedoria, para a Alice ser sábia. Eu oro para eles ter um bom comportamento, para eles serem educados, para eles serem cheios de amor, para eles serem servos fiéis e tementes do Senhor. Essa é a minha oração todo dia. Pode mudar algumas coisas, mas eu oro isso todo dia, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que o sangue do Senhor cubra ele, para que eles tenham uma boa noite. E quando eu vejo que Deus está usando a vida dele, isso me arrebenta, mas me arrebenta de felicidade. E um dia eu estava aqui no culto, sentado ali perto de onde a Valéria está, e o Isaac estava deitado, do jeito que ele está ali, ó. E eu, escutando louvor e orando, eu fiz assim. Eu olhei para trás, o Tiago estava daquele jeito que ele está ali, e o Isaac acabou na cabeça dele, orando por ele. Eu virei de novo para frente, comecei a chorar, comecei a glorificar o Senhor, agradecer. Eu falei: mas tem alguma coisa. Quem será que mandou o Isaac orar? Quem mandou o Isaac fazer aquilo? E quando chegou em casa, a primeira coisa que eu falei: Isaac, quem mandou você ir orar pelo Tiago? Ninguém, pai. Eu só senti vontade de orar por ele e pela Ana. E pela Ana eu nem vi que ele tinha orado. Eu falei: Isaac, mas pelo que você orou? Ah, pai, eu orei para que na hora que o Tiago chegasse na casa dele, ele soltasse as muletas e andasse. Eu falei assim: então, amanhã a gente só vai esperar a notícia. Falei: amanhã eu quero escutar o Tiago testemunhando que ele está andando. O Tiago andou? O Tiago já anda. Mas o Tiago andou sem as muletas? Não. Isso diminuiu minha fé? Não. Eu vejo que a gente está no caminho certo.
E são essas coisas, eu falo, às vezes já conversei bastante com o Natália e com a Camila falando, sabe o que me motiva ainda a estar de pé? Porque pessoas nos decepcionam, às vezes a gente vem na igreja e a gente nos decepciona com pessoas. Eu falei, sabe o que me motiva? São essas situações. Ver que Deus ainda está movendo. A gente às vezes está preocupado com as coisas que estão acontecendo dentro da igreja e a gente se esquece do que Deus pode fazer. Eu acredito que um dia pode chegar o Isaac orar para uma pessoa e a pessoa ser curada. Sabe por quê? Porque eu tenho tanta convicção disso, porque o Leandro já orou várias vezes para a gente, falou assim, eu passo para você o dom que eu tenho de cura. Eu tomei isso para mim. E eu fui e passei para o Isaac. Falei, Senhor, eu transfiro isso para o Isaac também. Falei, catei na mão dele e falei assim, você acredita que da sua mão pode sair poder? Ele falou, não. Falei, mas através de Jesus pode. E teve um dia que, aos 2 últimos encontros que eu fui, eu cheguei aqui passando mal. E nesse último encontro, o Isaac recebeu a gente lá no estacionamento. Eu ajoelhei no chão e falei assim, filho, ora para mim, porque o pai está com uma dor de cabeça, está mal. E ele orou. Pai, em nome de Jesus, cura a vida do meu pai. Coloque seus anjos ao redor dele. Cura ele. E a gente é tão falho que a gente não vê a cura. Eu entrei para dentro do culto, mas eu já não tinha mais dor. Eu não notei. Depois de dias, eu falei assim, nossa, eu pedi para o Isaac orar porque eu estava mal e eu estou bem. E eu fiquei bem depois e eu nem notei. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Às vezes Ele não cura as pessoas, porque, será? Se Ele vir curar o Tiago, que eu acredito que é uma coisa que Ele sempre quis, será que Ele vai continuar servindo a Deus? No Tetiosen tem um pedaço que Jesus está conversando com Tiaguinho, e Tiaguinho é manco. Aí Jesus olha nos olhos dele e fala assim, você quer que eu te curo? Ele fala assim. Aí Jesus fala assim, você sabia que eu posso te curar? E ele balança que sim. Aí Jesus fala, mas eu não quero que as pessoas me sigam porque eu te curei. Eu quero que as pessoas vejam em você que mesmo em meio à sua dificuldade, você me segue. Eu quero que as pessoas vejam que mesmo você, eu não te curando, você me ama. Não estou dizendo que isso é a vida do Tiago. Mas a gente é ser humano, a gente é pecador. Às vezes a gente pede, Deus dá. Na hora a gente nem percebe que foi a gente que pediu aquilo para Deus e que foi Deus que deu. A gente só fala assim para os outros, eu consegui comprar um carro, eu consegui construir minha casa. Gente, a gente é muito orgulhoso às vezes, porque para aquilo ter acontecido, às vezes você orou meses, anos, e quando Deus dá, você se esquece. Mas fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Se aproxime mais de Deus. Agora eu vou falar de mais 2 milagres que está lá em Lucas 8, do 40 ao 56. Que não foi diferente. Lucas 8, do 40 ao 56. Vocês também devem conhecer. Fala sobre a filha de Jairo. E lá diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés,
aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois a sua filha única, de 12 anos, que estava morta. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia há 12 anos sofrendo de hemorragia e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos tudo o que tinha, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, pois senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, como imediatamente fora curada. Então disse-lhes: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher, ela devia andar para todo lado, se escondendo das pessoas, porque eu acredito que por ela ter essa hemorragia, ela era uma pessoa que eles olhavam como impura. E às vezes até os fariseus deviam olhar para ela e pensar: poxa, ela deve estar assim porque ela pecou, alguma coisa muito séria. E essa mulher também não tinha tido um encontro com Jesus, mas ela certamente devia ter ouvido: Jesus pode curar. Porque se ela não tivesse ouvido isso, ela não tinha ido lá, no meio daquela multidão, porque as pessoas o rejeitavam também. E mesmo assim, ela ficou sabendo que Jesus estava lá. Ela falou assim: eu não preciso que ele olhe para mim, eu não preciso que ele fale comigo, eu não preciso que ele ore por mim. Se eu apenas tocar em suas vestes, eu sei que eu vou ser curado. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia e vê essas coisas e passa despercebido o quão grande Deus é. E a gente está falando de Jesus, mas antes mesmo de Jesus ter vindo, vocês tentem imaginar Moisés, acredito eu que não tinha tido um encontro com Deus ainda, estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e vê uma árvore pegando fogo e não queimava. Aí ele vai lá e Deus fala com ele. Deus mostra o chamado de Moisés e Moisés aceita. Aí Moisés vai tentando o faraó, e ele não queria libertar o povo de Israel. E Deus insistindo: Moisés, eu estou com você, eu estou com você. E eu acredito que Deus ia tentando, falando para Moisés ir até faraó, que era só para fortalecer a fé dele mesmo. Porque se Deus quisesse, na primeira ida de Moisés lá, Deus tinha catado e feito faraó libertar o povo. Mas ele foi todas as vezes, mesmo não querendo ir. Acredito eu que ele não queria ir, que ele já tinha levado tanto não na cara, de faraó falando que não ia libertar o povo. Aí você se coloca no lugar de Moisés. Moisés conseguiu libertar o povo, está na frente do mar, faraó decide matar todo mundo. E ele vê aquele exército vindo para matar o povo. E ele olha na frente dele, não tem para onde ir. Ele fala: Senhor, o Senhor me fez lá libertar o povo para morrer tudo aqui agora. Não tinha Jesus ainda. O
que Moisés tinha na mão? Só o cajado, só um pedaço de pau. Moisés, usa só o que tem nas suas mãos. Toque que o mar vai abrir. O mesmo que curou o paralítico, o mesmo que curou a mulher da hemorragia, o mesmo que abriu o mar, o mesmo que curou o cego, é o mesmo que pode curar hoje, é o mesmo que pode mudar vidas hoje, é o mesmo que pode fazer o paralítico andar hoje, é o mesmo que pode fazer o cego ver hoje. A gente só precisa exercer a fé. É só a fé. Ah, é simples, é só a fé. Lá em Lucas 17, 5. Os discípulos perguntam, fala: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. E Jesus fala: se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira: arranque-te e te planta no mar, e ela vos obedecerá. Se fosse tão difícil adquirir a fé, Jesus ia falar isso? Se for uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você já pensou você falando assim para uma árvore: arranca daqui e te planta no mar, e a árvore obedecer? A gente só precisa conhecer mais dele. A gente só vai acreditar quando a gente vê as coisas que ele pode fazer. E a gente tem que ter mais ousadia. A gente tem que ter mais fé. Essa semana passada eu estava ruim já, me sentindo frio. E o Isaac estava ruim. Eu nunca tinha visto o Isaac daquele jeito, tantos dias. Você olhava para o Isaac estava com um olho murcho, só queria dormir, não queria saber de brincar, não queria saber de andar de bicicleta, não queria fazer nada. Falava: Senhor, cura o Isaac, não deixe que a enfermidade chegue até ele. E já começava a passar 1000 coisas na cabeça. Falava: Senhor, cara, me passou 1000 coisas na cabeça, que o Isaac não ia sarar. Mas todo dia eu falava: Senhor, cura o Isaac, cura o Isaac. Já ia lá e orava pela Alice: Senhor, não permite que a mesma doença que está no Isaac chegue até a Alice, cure o Isaac. Me bateu até medo, era só uma gripe. E aí quando Deus veio, curou o Isaac, a gente nem percebeu, porque foi rápido, de um dia para o outro o Isaac estava bom. Lembre-se de agradecer. Você ora, pede, mas lembre-se de agradecer. Eu não vou nem ler. Seguindo, então, depois de Jesus ter curado essa mulher, Jesus estava indo para onde? Jesus não estava indo curar essa mulher. No caminho, a mulher tocou nele e dele saiu o poder. Só pelo tamanho da fé dela. Jesus não precisou fazer nada. Jairo, chefe da sinagoga, também não conhecia Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E a sua filha, acredito eu, que não estava doente há pouco tempo, e já tinha passado médicos por lá. E os médicos falaram assim: ó, Jairo, pode chamar lá, contratar as pessoas para virem cantar, as pessoas que vão chorar, porque a sua filha vai morrer. Vê aí quanto que você pode gastar para a gente fazer o funeral, porque ela vai morrer. Jairo, sem conhecer Jesus, só pelo fato de ter ouvido o que Jesus podia fazer, ao invés dele orar, ou pedir, ou ficar com a sua filha, Jairo saiu desesperado. Ele queria encontrar Jesus de tudo quanto é jeito.
Acredito que Jairo tinha escutado várias coisas, coisas más dos fariseus e coisas boas que Jesus podia ter feito. Jairo saiu mais que depressa. Na hora que chegou até Jesus, ao invés dele conversar com Jesus, ele caiu de joelhos. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente tem um orgulho tão grande que não consegue nem lembrar de quem Jesus é e de que a gente tem que estar aos pés dele. E às vezes a gente pede assim no corrido: Senhor, faz isso por mim. Jairo, mais que depressa, caiu aos seus pés, sem conhecer. Senhor, minha filha está na cama morta. Eu sei que você pode curar. Sem conhecer. Ele falou: eu sei que você pode curar. Jesus chega na casa de Jairo e vê as pessoas chorando, aquele tumulto. Nem foi Jairo que chamou aquelas pessoas. Chegou lá. Aí você pensa, a mulher de Jairo vê a filha doente. O que o meu marido faz? Vai ficar comigo? Jairo saiu correndo. Por que você, Jairo? As pessoas, por que ainda incomoda o mestre? Sua filha já está morta. Aí Jesus olha para Jairo: Jairo, crê somente, ela viverá. Jesus manda todo mundo sair de lá, que estava fazendo aquele trupé. As pessoas riam de Jesus, porque Jesus fala que a menina só estava dormindo. Mas o único que ele não abalou a fé, o único que as pessoas não conseguiu abalar a fé, foi a fé de Jairo. E Jesus separa Pedro, Tiago e João e fala: só vocês vão entrar comigo. Pega a mãe da menina, o pai da menina, e sobe. Jesus pega na mão dela e fala: levanta. E a menina levanta. Às vezes a gente escuta essas coisas e acha que é como se fosse num filme, coisas que não acontecem. A gente passa por esses capítulos da Bíblia e acha que isso é só uma historinha, e esquece de exercer a fé e acreditar que isso ainda pode acontecer. E aí o mundo vem, traz você para a igreja, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, e você não vê esses milagres. Aí você começa a acreditar mais ainda que isso é só uma historinha. Mas ei, o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus hoje e vai ser o mesmo Deus amanhã. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele pode fazer milagres. E se Ele não fazer, é porque é a vontade dEle. Você também tem que entender. Se Ele não fazer, às vezes é porque Ele quer que as pessoas vejam, através da sua dificuldade, que você o ama. Ele não fazer não quer dizer que Ele não te ama. Ele não fazer, às vezes quer que o seu amor aumente mais ainda por Ele. Eu não sei se vocês conseguiram notar, mas eu antes do culto eu fico muito nervoso. Todas as vezes que eu vou pregar, até falei pro Leandro ali agora: Leandro, tem um aperto no meu coração, cara. Todas as vezes, Adriele, isso é normal, eu também sinto. Eu falo assim: não pode ser, porque comigo parece que é diferente. É tão ruim, eu sinto um peso. Vai chegando os dias, aqui, parece que nada para mim faz sentido, nada tem mais graça. Eu só tenho que ficar com a minha mente conectada. E
Parece que é só na minha fraqueza que Deus me usa. Seja grato. Eu agradeço a Deus porque Ele é maravilhoso, porque eu não tenho nada a oferecer para vocês. Eu não sabia de nada disso que eu tinha para falar. Se vocês catarem o caderno que eu escrevi aqui, não tem nada disso que eu falei. O mesmo Deus ontem é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus amanhã. Tenha fé, fortaleça a sua fé, se aproxime-se de Deus, seja ousado, ore e peça sem medo. Antes de levar alguém ao médico, ore. Você às vezes interrompe a ação do Espírito Santo. Você tem que começar a usar mais o que Deus te deu. Seja ousado. Antes de ir ao médico, vai ao médico. Mas antes, Senhor, eu vou ao médico, mas eu sei que o Senhor pode curar. Às vezes a gente confia mais no médico do que em Deus. Ore antes. Isso são coisas que eu e a Adriele aprendeu. Outra coisa, sei que não tem nada a ver, mas quando você ganhar alguma coisa, ore antes. Seja o que for, ore antes. Ao ganhar uma bala, ore pela bala. Pai, santifique essa bala em nome de Jesus. Que essa bala venha a ser bênção. O mundo está cheio de pessoas querendo o mal. Você ganhou um relógio, uma camiseta, Pai, santifica em nome de Jesus. Não importa quem te deu. Às vezes aquela pessoa já ganhou aquilo, não orou, e a maldição vem naquilo porque ela simplesmente não orou e chega até você. Amém? E essa questão de orar, o inimigo também não gosta. O inimigo fica furioso. Vou contar só uma experiência e eu já acabei. Esse dia eu também não estava legal. Sabe, quando você não para, você quer orar pedindo para Deus, Senhor, eu quero estar mais perto, mas mesmo assim se sentindo distante. Aí eu usei aquela dica que eu falei na outra vez que eu preguei. Falei, quando você acha que não está nada certo, você não tem força para nada, só chega e conta o seu dia para Deus. E aquele dia eu sentei lá na cadeira, lá fora de novo. Senhor, por que eu estou tão distante? Senhor, eu estou sentindo o Senhor longe de mim. Estou me sentindo fraco. O que está acontecendo? Não sei se foi no mesmo dia exato, eu entrei para dentro. Fui lá, orei com o Isaac, pedindo para curar ele, nos dias que ele estava doente. A hora que eu comecei a orar com a Alice, deu um pipoco na cozinha, estralou. Eu falei assim, tem alguém dentro de casa. Saí de lá de onde estava orando com a Alice, orando já. A hora que eu cheguei na cozinha, tinha caído uma boleira de cima da geladeira que nem tinha como cair. A boleira despedaçou, vocês não têm noção a altura do barulho. O inimigo não quer que você ore. O inimigo quer te colocar medo. O inimigo quer diminuir a sua fé. A Adriele estava dormindo, deu um grito, falou, o que foi isso? Eu falei assim, não sei, mas o inimigo não está contente. Comecei a orar e o medo foi indo embora. Repreendi todo o mal. Não aceitava aquele mal dentro de casa. Ore. Se o inimigo tentar te colocar medo de alguma situação, ore. Ele só quer te colocar medo. Fortaleça a sua fé. Amém? Gus, consegue colocar aquela música? Quero que vocês fechem seus olhos agora e fale com Ele. Como? Fala, Senhor, a minha fé é forte, mas eu preciso viver o sobrenatural. Senhor, eu não tenho fé para nada. Eu não consigo acreditar em nada. Me ajuda, fortaleça a minha fé. Simplesmente ore, fale com Ele. Os ventos reconhecem, o mar ainda se lembra da sua voz.
Toda tempestade obedece o seu falar. Os demônios tremem e batem em retirada ao escutar o poderoso nome de Jesus, o Rei dos Reis. Só há um nome sobre todo nome. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, cura e liberta, salva e transforma, e eu o adoro. Veja essa Jesus falando com você. Os ventos reconhecem, o mar ainda se lembra da sua voz. Toda tempestade obedece o seu falar. Os demônios tremem e batem em retirada ao escutar o poderoso nome de Jesus, o Rei dos Reis. Só há um nome sobre todo nome. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, cura e liberta, salva e transforma, e eu o adoro. Jesus é poderoso, diga! Cura e liberta, salva e transforma, e eu o adoro. Eu adoro, porque ao nome de Jesus toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar e declarar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. A doença tem que se prostrar, os demônios fogem diante do nome todo poderoso de Jesus. Vamos levantá-lo nesse lugar, nessa noite. Vamos juntos. Só há um nome sobre todo nome que
Dudu aqui na frente, falei para ele segurar uma caneta e falei assim: Dudu, tenta soltar essa caneta. Ele pegou Neste e momento, soltou a caneta. Falei: Dudu, mas eu pedi para você tentar soltar a caneta. Ele pegou a caneta de novo, soltou. Na nossa vida cristã não tem como a gente tentar ser um cristão. Ou você é, ou você não é. Não tem como a gente ser duas coisas. Não tem como a gente servir ao mundo e servir a Deus. Não tem como a gente confiar em Deus e não acreditar que Ele pode fazer. Então escolha a boa parte. Escolha acreditar que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, leve a todos em segurança para suas casas, Pai. E que o Senhor esteja batendo mais forte no coração deles. E que todas as situações adversas que tiverem na vida deles, eles possam lembrar do poder que há no Teu nome. E que eles possam sempre lembrar que tem a quem recorrer. E que o Senhor possa estar sempre de mãos estendidas a eles, Pai. Proteja e cubra eles com Teu sangue em nome de Jesus. Coloque os Seus anjos ao redor dos lares deles, papai, livrando eles de todo o mal. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.